Fala, mundão, como estão vocês? Estamos aqui no episódio 2, olha, de covers, né, dona Isso, Silvério? Como é que você está? exatamente. Estou muito bem, Rafa Félix. Hoje nós trazemos o cover da banda Paramore. Estamos aqui com a vocalista Natasha e o guitarrista Bruno. Aê! Êêêê! Olá! Seja E Uau! aí, galera? Vocês estão bem-vindo. bem? Tudo certo? Obrigado por Tudo, receber tudo a Olá! bem. gente. Vamos lá falar um pouquinho de Paramore, né? Que a gente tá É, vivendo isso há um tempo agora. A nossa banda do coração, então a gente tem muita coisa para falar e temos, compartilhar. temos várias histórias, loucuras que vivemos como fãs, né? E Uhum. ainda mais sendo banda cover, né? Agora vivendo junto com essa história de banda, shows e tudo mais. Então é uma história doida, né? Muitas coisas para contar. Maravilha, maravilha. Então, bom, primeiramente, né, vocês são fãs da banda Paramore, Sim, né, e sim. acho que foi isso que fez com que você criasse a banda, a criação da banda foi você e o É, Bruno, eu ou tive conta aí no pra nós. início, assim, da minha história, lá atrás, assim, eu sempre gostei de Paramore, né? Que sempre quis ter uma banda cover, Uhum, né? Então, eu tive com uns amigos anteriores, assim, que não deu muito certo. Só que eu encontrei um dos nossos guitarristas também, o nosso querido Japa. Ele me chamou pra participar de uma banda que ele tinha na época. E aí, eu falei, não, vamos lá, né? Vamos fazer dar certo. Tanto que... Na época, eu comecei como só sub, né? Só da vocalista, da Hayley mesmo. uhum. Então, aí eu falei, bom, eu acho que tá na hora de eu investir na banda mesmo, né? E aí, chegou no momento onde a gente começou a se juntar, faltava um guitarrista, a gente conheceu o Bruno, colocou o Bruno na banda junto com a gente. E aí, tamo andando aí, dando tudo certo. A gente Maravilha. tava lembrando, né, porque assim, quando a gente começou, como eu falei com a galera, começamos esse ramo, essa leva de novos nichos para apresentar. Tem até de cosplay, tem de terror sobrenatural, tem Uhum. muita coisa. Legal. E eu conversei com a Rita, né? E eu pensei diretamente na Rita. Eu falei, Rita, que tal a gente fazer esse processo aí de cover? O que você acha? Ela É topou na legal. hora, achou incrível, porque tem muita banda cover legal, cara. Sim. E, tipo assim, sabe? E muitas das vezes a galera fica num palco lá e a gente quer trazer um pouco das histórias de vocês, Uhum. né? Porque, assim, além de vocês estarem lá, vocês são fãs. Sim, Então, assim, eu exatamente. imagino o capricho, o cuidado que vocês têm para deixar tudo bem ambientado para a galera que for acompanhar vocês, falar, caraca, velho, nossa, é muito parecido, sabe? O gesto, o jeito, né? Porque querendo ou É. não, é um estudo. Além de você ser fã, é um estudo, né? Exatamente. É uma coisa que a gente faz muito, assim. Eu, principalmente, quando eu comecei nessa história de, eu vou ser a cover da Hayley Williams aqui, eu estudei muito, eu vi muito como que ela atua no palco, a presença de palco, as cores de cabelo, porque mil e uma cor de cabelo. E para começar, é sempre bom você ser um cover fiel ali, né? É, Então, tipo, apresentar meio parecido, ter um comportamento parecido. Então, a galera gosta. Até em questão do som, né? É Timbre de verdade. A guitarra. gente tem todo um esmero com relação a isso e como a gente é muito fã, a gente está sempre pensando no como que a gente vai distribuir o setlist, as músicas do que elas falam, ou na logo da banda a gente tem uma referência ali a uma piada interna do Paramore também, que depois a gente pode falar. Então a gente tem esse esmero de tentar criar um show que passe uma experiência parecida com o que a pessoa teria vendo um show do Importante. Paramore, né? Então a gente está ali como fãs para representar o que o Paramore significa pra gente e pra outras pessoas, né? É. uhum. E a gente também tenta trazer essa questão que a gente não tem Paramore o tempo todo para assistir, né? A gente gostaria muito. Então a gente quer ter Sim. essa energia e trazer pra galera que é fã também, como não tem acesso todo dia com a banda ali, ter com a gente ali e trazer essa energia de volta também do E, Paramore. e qual foi o álbum que você mais tem internamente? Falou, nossa, esse é o álbum da minha vida da Paramore. Ah, cara. Sempre o fã tem, né? Tem, tem. Assim, é claro, né? Vocês Gosta como de cover tem todos. todas, mas qual é aquele que, O olha, Brand New esse Eyes, né? O representa? Brand New Eu Eyes é o meu acho que favorito, assim, ele de é meio que todos. unânime, assim, da banda como favorito ali, Brand New É. Eyes 2009. E ele foi um marco, assim, foi meio que na época que a gente conheceu, né? A gente acabou conhecendo o É, Paramore eu numa conheci, na época verdade, na parecida, época do Riot, um né? pouquinho Um antes. pouquinho antes, que é o Aham. álbum anterior do Brand New Eyes. E Uhum. ali foi onde também mais estourou o Paramore na época, né? Que teve a Misery's Business, né? Que todo mundo conhece, a That's What You Get, tipo, todo mundo adora essas músicas. E eu conheci nessa época, foi
meados de 2009 ali, mas Paramore já existia antes, né? E só que o meu favorito é Burning Wise mesmo. Foi ali onde eu falei, eu acho que eu gosto muito dessa banda. Gosto bastante. As letras em si, a história do álbum, das músicas, é bem tocante. Ele é um álbum bem complexo, assim, de instrumental. Uma coisa que quando eu conheci, eu fiquei meio assim, naquela época, me chamou muita atenção. E aí eu entrei no hiperfoco de ver as letras e conhecer essa banda, ver do que falava. E esse álbum, ele tem um monte de controvérsia da banda lá por trás também, porque tinha umas brigas internas, e aí as músicas falam sobre deixar de acreditar, perder a fé, conflitos da banda. Então ele foi um álbum construído em cima de vários assuntos bem complexos para você lidar em uma música, sabe? Então ele, por mais que todos os álbuns sejam muito bons, e a gente gosta de todos os álbuns até hoje, esse acaba ficando ali como primeiro, porque tem muita música incrível, né? Eu acho que é um grande favorito de toda a turma que gosta do Inclusive, Paramore. a gente tocando, a galera gosta muito das músicas desse álbum, né? Sim. Esse e o Riot, que tem também os sucessos ali, é batata. Se a gente toca, vai estar todo mundo ali enlouquecido. É verdade. Que sensacional. Quero aproveitar que vocês já estão aqui, explique em relação às decorações que nós estamos vendo aqui nesse momento. Bom, as decorações literalmente até já ultrapassadas, já de amassada. Essas coisinhas eu comprei no primeiro show da minha vida, que foi em 2023. Eu não tinha condições, não conseguia ir nos anos passados. Eu era também muito nova, né? Na época, minha mãe não deixava eu sair pra show. Ficava preocupada com isso. Então, o meu primeiro show, assim, da vida foi o do ano de 2023, que foi em março. E, assim... Então, esse aqui é o ingresso. É o ingresso. Não filme aí os dados dele. Tá tudo aqui bonitinho. Ele tava enquadrado, eu deixei tudo num quadro, eu tirei só pra trazer pra vocês. Uau. E na época eu peguei ainda a pista premium, que foi, tipo assim, loucura. Eu cheguei 10, 11 horas na fila, peguei chuva. Sensacional. E, assim, foi incrível ver a minha banda favorita. Primeira vez na minha vida que eu fui num show gigantesco. E assim, foi histórico, né? Porque ela não tem muito costume de descer do palco. Ela desceu pra galera. Eu tava muito perto dela, assim. Então foi, tipo... Nossa, eu chorei o show inteiro. Nem lembro metade do show, que eu chorei o show inteiro. Mas é lindo essa questão de emoção. Eu lembro que, assim, eu sou... A Rita, sabe, todo mundo sabe, eu sou apaixonado pelo Dave Grohl, né? Olha só. Até aqui, ó. Meu doutor de Tem umas tatuagens ali que eu vi. Uma tatuagem, então... Eu tenho uma tatuagem na costela. Eu também. Caraca, velho. Eu tenho aqui o símbolo do Foo Fighters também. Legal demais. Ele tem, ó, eu Depois também dá pra tenho mostrar, tatuagem do Paramore também. Depois eu mostro. Então, assim, é legal, porque, assim, por mais que o Dave, pra mim, como músico, como, sabe, o cara que aprendeu tudo na marra, ele foi, tipo... Pra mim, ele é sensacional, é um exemplo pra mim. Mas eu lembro o primeiro show que eu fui, cara, que eu chorei igual criança, foi o show do Aerosmith, cara. Foi no Palestra Itália ali, na época foi em 2010. Nossa, cara, quando eu vi Steven Tyler assim, eu chorava igual criança, mano. Que loucura. Ele é incrível também, né? Um cara maravilhoso. E eu tive ainda o prazer, de sorte, de acompanhar ainda o show, né? Depois eles estiveram em 2014, vieram mais vezes pra cá, mas agora como a banda não tá mais nativa, né? Então, é tipo aquela coisa, cara, que loucura você tá. Então, assim... Imagina a sensação de acompanhar esse show de perto. Cara. Tipo, você não tá nem aí. Mano, imagina no estádio lotado, todo mundo cantando a mesma música que você, aquele coral assim, mano. Você não tá nem aí, se chora, se vira pra baixo. Tá todo mundo na mesma situação. Entendeu? É a mesma coisa que a gente quer passar nos nossos shows, né? Ver a galera cantar as músicas, mesmo que não seja nossa, tipo, de uma banda favorita nossa, a galera se divertir, chorar. Tem gente que chora no nosso show também. A gente fica super emocionada, assim, por conseguir transmitir emoção. É a mesma coisa que a gente quer transmitir pro show que a gente sente, né? E como você falou do Dave Grohl, eu vi no episódio anterior do podcast, né? Eu vi que você gosta muito dele e a gente faz um cover da My Hero. Que a Hayley faz um cover da My Hero. Teve um vídeo, né?
o Paramore fez um show pra tropas, né? Não lembro onde Isso, exatamente, mas eles fizeram um cover de My Hero. E a gente, vamos fazer o cover do cover, né? É. A versão My Hero do Foo Fighters, Se na vocês versão do can- Paramore. Se vocês cantarem aqui, não me filme, que senão eu choro. Aí eu já sou uma fase de Bon Jovi, né? Ai, Rita, Bon legal. Jovi e bandas brazucas, assim, Legião Urbana é bom. nóis. É bom. Então aqui, falando, né, dos itens que ela trouxe, olha isso aqui pra gente, ó. Isso. Olha, Capinha do né, meu um celular certinho, ó, na adesivo cor, olha. da banda No Free, né? Isso. Isso aí. É, da banda Paramore Cover, que lindo, né? Obrigada pelo presente. Nada, Tá imagina. aqui, ó, registrado aqui. Mas, assim, é uma pergunta, assim, bem interessante que eu faço, assim, eu pensando, sabe? Quando vocês são covers e querem exatamente performar e ter a aparência, né? Sim. Muito próxima da cantora, enfim, no caso, né? Uhum. E como é que funciona essa situação? É só no palco? Ou você, assim, até os gostos mexem com você em relação a tipo, a maquiagem? A gente que é mulher, né? A gente, né, tem esse lance de, não, vou ter que usar, né, o batom e coisa e tal. Sim. Como é que funciona isso na sua Assim, cabeça? influencia em tudo, no geral. Claro, é uma coisa assim que a gente chega a viver a personagem, a persona Hayley Williams ali, né? E é uma coisa que, tipo assim, eu tenho o estilo da Hayley, porém com o meu toquezinho ainda, né? Pra não fugir muito da realidade ali. Mas eu vivo praticamente, tipo, quando eu não tô em um lugar, em algum rolê, né? Que eu não esteja tocando, a galera me conhece, Hayley Williams. Aí eu já tô num personagem da Hayley Williams ali pra todo mundo, já não sei. E eu sempre ando mais meio no estilo, né, parecido com o dela, assim. O máximo que eu consigo, né, gente? Que é meio difícil acompanhar a gata. É muito difícil. Mas é legal, porque ela já tá no estilo próprio. Exatamente. É difícil eu ver Claro, tem muita banda boa de Foo Fighters, mas que eu espero que chegue um cara cabeludo ali, tá ligado? Mas tem uma banda muito boa, não sei se vocês conhecem, chama Foo Five, que é uma Não, banda não cover de Foo Fighters. Ai, Os caras se ó, arrebentam Quem muito. conhece, assim, contato, Eu hein? tenho vontade de trazer também aquele Foo Fighters Covers Brasil. Mas os os caras caras são de são BH, eu bons. acho, né? Sim, É. Os sim, caras eles são também bons também. arrebentam muito, já fizeram até abertura. Nossa. Vamos aproveitar então, vamos ouvi-lo? Com certeza! Vamos ver a voz aqui da Natália. Ai, meu Vamos Deus. ver como é que... Ao vivaço Enquanto aqui, eles ajeitam aí, ó, já aproveita, ó, deixa o like, ajuda a gente aí, dá indicações aí de bandas, marque seus amigos que tem covers aí pra gente trazer pra entrevistar também. Então, é um quadro novo que a gente tá trazendo aqui no Mudãocast, a gente quer muito entrevistar vocês aí. E é um prazer enorme ter esses dois queridos aqui, então vamos ouvi-lo agora. Vamos dar uma palhinha? Bora! Vamos lá. Vamos ver se a gente não estoura o ouvido da galera. How could I decide it was right? Put it cloudy on my mind. Get ready, all lose and fight all the time. And get ever all the wants of mine. Well, you're always taking a size. You would take away my pride. No, not this time. Not this time. Henry, you get here. Well, I used to know you so well. You see, all we've done got me such truth ourselves. Do you see all we've done got me such truth ourselves. Ai, meu Deus! Lindo, lindo, Estou um lindo. pouquinho nervosa. Nossa, Muito bom. é a época da saga, né? Dos lobos, dos vampiros. Tem muita Chama- história aí envolvida. Nossa, você é lindo. Lindo? Isso aqui é a pele de um assassino.
A pele de Bela. diamante. É. Às vezes a gente tá tocando essa ao vivo, a gente faz essas brincadeiras, a gente falar da Vai. pele do assassino, perguntar se é Team Edward ou Team Jacob. Aí a galera, Jacob, Edward. Aí aparece uma, é uma Alice. Tipo, é bem legal. E tem muita gente que não sei por quê, cargas d'água. E muita gente tem vergonha que fala que gosta de Crepúsculo, né? A gente brinca. Sim, sim. A galera fica tipo, não gosta. E eu sempre brinco com todo mundo, assim, né? Gosta sim, quer ver que você gosta? Aí eu começo a tocar Decode, aí a galera vai à loucura, assim. Aí vai, como que você não gosta, né? O que acontece? Acho que no começo, na época que saiu, na nossa idade, a gente já tava um pouco mais. Não tinha essa maturidade que tem hoje, tá ligado? Exatamente. Então era aqueles contos de fadas, assim. Hoje a gente tá mais maduro e vê, fala, cara, como é que pode o Edward ser tão frouxo assim? Mais ou menos nesse naipe, assim, verdade. tá ligado? É verdade. Mas muita gente pensa que o Paramore, ele fez sucesso a partir do Crepúsculo, mas não, né? Não. Decode foi uma música, né? Inclusive, Sim. né? Foi a música tema do Crepúsculo, mas eles já fizeram sucesso, já faziam sucesso antes ainda. bem antes. Acho que 2005, por aí, já estava Sim. começando. É porque a proporção, né, do filme, ele trouxe pro Brasil, Demais. trouxe para os outros É, países, né? exatamente Mas lá nos Estados Unidos isso. já fazia, né? É exatamente isso que você falou, que como foi a época, né? Pegou a época jovem de quem é o emo hoje, né? O emo de 30 e pouco. Como foi aquela história, tipo, High School Musical também da vida, né? Que estourou tudo junto ali. Então, a galera pegou ali mais o conhecimento ali por causa do filme. Tipo, eu conheci o Paramore na época de Decode também. Ali, eu sabia, mas eu fiquei, tipo, como que eu vou atrás, né? Como que eu vou saber de onde que é essa banda, né? Eu fiquei curiosa. Só que eu fui conhecer mais depois do filme, depois da história, né? Do Decode e tudo mais. E aí, tipo, quando a galera vê né, aparecendo mais, que vai procurar outros lugares, né? Quais os álbuns que tem, como que é a história da banda e tudo mais. Isso é bem interessante, né? E eles começaram, eles já estavam fazendo sucesso desde o primeiro álbum ali, né? Teve Pressure, que é uma banda bem, é uma música bem conhecida desse álbum. Então, eles já estavam começando a crescer e eles tiveram sorte de estar ali naquela cena emo pop punk que estava se criando ali nos Exato. Estados Unidos. Tem aquela gravadora que assinou com ele, da Fueled by Ramen, como é que é? Movida Miojo, Movida é a Miojo. tradução. Foi de lá que saiu o Panic! At the Disco, All Time Low, All né? Time Low, Fall Out Boy, e aí o Paramore entrou nessa. É. Então, eles estavam ali, então isso já ajudou muito eles a aparecerem e sempre tiveram essa vibe de fazer umas parcerias também, né? Tem uma música do Paramore, a Pressure, eu acho, que eles fizeram uma versão para aquele jogo The Sims, No sabe The The Sims Sims, 2? Sei. Se você bota na rádio lá jogando The Sims, toca a Pressure, só que a Em Hayley Simlish, né? em Simlish, a Hayley regravou cantando aquele idioma que eles falam The Sims Sim. lá. Se eu não me engano, também tinha... É muito engraçado. The Sims ainda com esse sotaque, né? Se eu não me engano, também... É cheque boba. Se eu não me engano, também teve algo com Guitar Hero na época também, com o Paramore. Sim, Ela sim. gravou as cenas, né, no O palco e tudo. mocap. Eles pegaram ali os movimentos dela. Sim, teve bastante coisa que o Paramore fez aí, que quem é fã mesmo, né, raiz ali, conhece mais. E tem muita gente que não sabe, do nada aparece lá, como assim, Paramore aqui nesse jogo, nessa brincadeira aqui, o que tá acontecendo? É uma banda bem eclética, ela mistura punk, rock, new wave. Sim. Muitos elementos. Muita coisa, tem muita influência de várias. Exato, né? Apesar de ter muita mudança de integrantes, pelo que a gente Sim. fala sobre empoderamento feminino, né? Fala A Hayley, ela bastante. tem muito essa imagem, né, de Sim. trazer sempre à frente a mulher, mas o que mais me chamou atenção foi esse misto Sim. de músicas, e aí eles podem encaixar em qualquer ambiente, né? Então a Hayley, ela pode brincar, a gente fala, né? Brincar com a música, Exatamente. brincar com os elementos, e isso chama muita atenção no Paramore. Sim. Acho que é uma banda bem eclética. Sim, hoje em dia eles estão com um som totalmente meio fora do padrão, né, do Paramore Sim. que a gente conheceu lá atrás, que era o pop punk mais pesado, Mais mais pesado. É. rock and rollzão, assim, né? Hoje em dia eles já estão mais
vamos dizer assim, um indie, uma pegada mais leve, Uhum. uma coisa mais ou dramática, mais, né? Eles tiveram um arco legal aí, com a troca de integrantes ajudou muito a mudar um pouco o som da banda, né? Sim. Os primeiros 3 álbuns ali, que era a formação original, tem Uhum. aquela característica, mas dali pra frente eles aproveitaram essas trocas pra testar coisas diferentes, e aí saiu álbuns incríveis, né? Os maiores sucessos do Paramore estão nesses álbuns depois ali, tipo Any Fun, Still Into Still Into You, né? E eles estão sempre experimentando. Então, a gente tá esperando o próximo álbum do Paramore, não sabe o que vai vir. Porque os últimos 3, 4 foram totalmente A partir do diferentes. After Laughter já mudou muita coisa, né? É um álbum totalmente meio fora, assim, da caixinha, né? E mostra o crescimento como músicos, assim, também, né? Eles vão testando e vão conhecendo coisas diferentes, pegando novas referências. E aí o som deles vai se moldando também. É um amadurecimento. Tem muita gente que não gosta, né? Porque é um pouco mais saudosista. Mas tem que respeitar. Eu respeito a vontade deles de fazerem músicas diferentes. É uma história da banda, né? Cada um quer trazer um elemento diferente para as músicas, né? Sim. Então, se for só uma coisa, uma caixinha ali, quadradinha, seguir reto ali, eu acho que fica meio... é a mesma música, a mesma... Mas para quem é fã, dependente, vai gostar. Vai, Tem a voz do né? vocalista ou da vocalista. Eu e a Rita e eu, ou eu e a Rita, eu e a Rita, nós gostamos muito de Rosa de Saron, né? Sim, Eu sou mais apegado à fase do Guilherme. A Rita, ela gosta, né? Ela transita assim, gosta muito dos dois, das duas fases, né? Mas teve uma fase ali do Gran Paradiso, que para mim, hoje, a gente percebe que é um amadurecimento mesmo da banda. Mas para quem ouvia antigamente, falava, cara, totalmente diferente. Exatamente. Porque era aquele pop rock, às vezes tinha uns rock meio mais pesadinho, mas aí daqui a pouco puxou pra uma eletrônica meio batida, sabe? Aí a gente, caraca, como que aconteceu e tal? Mas hoje a gente ouvindo, a gente vê, cara, os caras, eles ousaram fazer uma coisa diferente. Eu acho que é porque, assim, eles já conquistaram um público, eles querem conquistar um outro público. Eu acho que é por isso que eles se reinventam, né? Sim, exatamente. E o músico, ele tá fadado a querer criar e fazer coisas diferentes, assim, então uma hora eu tô lá fazendo alguma brincadeira, produzindo, sai um funk. Ópera, um funk, uma coisa nada a ver. Mas é muito legal, eu gosto de ver essas diferenças, eu acho que a gente pode gostar de todas as fases, né? Eu gosto muito dos primeiros álbuns do Paramore, e eles encaixam em momentos que eu quero ouvir eles, e os outros álbuns mais recentes em outros momentos. Dos álbuns recentes, o This Is Why, né? Que é o último álbum. Muita gente não gostou, assim. Sim. E eu falei, nossa, o álbum é incrível. Gente, lê a letra das músicas, vai ver o contexto. Tipo, vai saber um pouco da história de como foi produzido, sabe? Pra você entender o que quer dizer aquele álbum. Porque tá meio fora do padrão do Paramore ali, né? E tem muita letra ali que você fala... Você vê a história do Paramore lá atrás. Então, tipo... É muito bom esse álbum. Eu sou muito suspeita a falar. Mas é muito bom esse álbum. Eu gosto demais. Fala muita... A história da Hayley sobre... This Is Why. A camisetona aqui, ó, do álbum. Fala muito a história da Hayley com a banda, né? A história com a Hayley, com o próprio Taylor, né? Que tem uma história de romance entre a Hayley e a banda quase inteira, né? Ela fez uma rotatividade incrível. Também eu gosto profundamente. E por incrível que pareça, eu e ele, nós somos namorados, Vocês são né? Ó, a Paramore. energia, ó, a energia real. para Pô, amor, gente, que é por amor, né? É Por tradução de amor. por amor, né? Por amor. Que chique. Vou colocar umas gifs de coraçãozinho subindo aqui. Isso, ó, casal. Dá pra ver pelo Dizis, Paramore, a gente escuta no Spotify, Deezer, a gente vê essa diferença. É muito grande. De repente é aquela música bem romântica, né? Depois Sim. vai pra um punk mais pesado, aí depois vai pra um new wave. Assim, gente, como é? Assim, é muita coisa, muitos elementos em uma banda só. Sim, a diversidade Então a gente fica... total. Eu particularmente gosto um pouco disso, né? Que eu gosto muito de música, demais. Sim. Então eu sempre tô querendo conhecer coisas novas, sempre tô afim. Por isso que o quadro cover, pra mim, foi assim, falei, nossa, quero, porque eu literalmente gosto mesmo de conhecer nuances, pegadas, porque, assim, no Brasil a gente tem, mas fora do Brasil tem esses concursos de música, que sempre tá aparecendo bandas, né, diferenciadas, e aí a gente vê que vem com um novo som.
Então, então, as bandas que estão no mercado, já consolidadas, elas ficam de olho nesse processo. E o Paramore, eu acho que é uma das bandas que realmente ela fica ligada nesse contexto no mercado. É verdade. Eles, desde o começo, né? Eles entraram lá na a Warped Tour, que é famosa, né? Sim. E alavancou. Eles estão sempre colocando música no Crepúsculo e estão sempre tentando aparecer. A última música que eles lançaram foi o cover do Talking Heads, acho. Né? Eu não lembro o nome da banda. Burning Down the the House. E porque ia ter um filme sobre, então eles estão sempre aparecendo, estão sempre aproveitando suas oportunidades e estão fazendo o que eles querem, assim. Agora, inclusive, eles Trocaram de produtora, trocaram de né? gravadora lá Gravadora. e agora estão independentes, então agora eles têm a liberdade de fazer a maior lascou loucura que eu não sei o que vai vir. Aí a gente já nem espera mais nada do Paramore agora. Agora a gente só... Paramore isso aí, funk vai. agora. Funk Nossa, more. não duvido mais nada. Não duvido Daqui a mais. pouco eles fazem uma participação com o Bruno Mars lá. Não, exato. o Bruno Mars, ele tá sempre ligado, né, no contexto do mercado, então ele Ia falou, ser peraí, incrível. acho que eu vou gravar com, assim, eu acho que, eu imagino, sabe, que o Bruno tem uma caixinha? Peraí, quem vai Sorteio. é daquele sorteio, né? É. Bom, porque, não, a gente até coreano, né, até a ela Rosi lá, aquela coisa Sim. toda, e eu falo assim, gente, o Bruno é performático demais, falando Ele dele, é né? incrível. Ele é Filho do performático Michael demais. Jackson. Eu também falo a Em mesma qualquer Tem essa ocasião, né? Ele chega junto, não me admira ele chegar e falar assim, eu fiz uma parceria com o Paramore. Ah, eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Eu também Ia ser não duvido, incrível. hein? Porque isso pode acontecer. Pode. Assim, outra curiosidade que eu Claro. tenho é em relação, assim, como você, né, já pesquisa sobre a Hayley, você tem algum momento da vida dela, assim, que você, que chamou sua atenção? Cara, Além dessa questão amorosa que ela... assim, eu cresci vendo a história da Hayley, né? Acompanhando a banda e tudo mais. Ela, desde criança, ela cantava na igreja. Isso já ligou muito com a minha história também, né? Eu cantava desde criança também. Nunca fiz aula de canto, mas eu tentava ali alguma coisa. Já cantei em igreja e aconteceu muitas coisas em questão amorosa também, né? Coisas de relacionamentos, a parte depressiva, que ela fala muito sobre, principalmente no álbum solo dela, né? Ela fala muito sobre isso, essas questões psicológicas. E isso linkou muito com a minha história também, né? Então, foi, tipo, desde o início eu já fui acompanhando, já fui falando, não, realmente bate muito a história dela com a minha, assim. Não exatamente tudo, né? Claro, que aí é demais. É demais. Mas foi uma coisa que eu fui vendo, eu fui estudando, eu fui falando, é uma personalidade que combina com a minha, né? Uma coisa que eu gostei, eu vou seguir, vou acompanhar. E a gente gosta de ver nos nossos ídolos coisas paralelas, né? Entre a gente. E essa é uma referência, né? Por exemplo, se a Hayley Williams está passando por problemas de depressão, ansiedade, que nem ela canta em várias músicas, e eu tenho esse tipo de problema, eu sinto que a gente está no mesmo barco. Tipo, até a Hayley Williams, que eu sou fã, passa por esse tipo de coisa, isso me ajuda a entender que é superar, normal e é ok lidar com essas coisas, né? E ele tá sempre próximo, assim. Isso acontece também com o Dave Grohl, por exemplo, que tá sempre lá, e as letras dele, o cara mais legal do E é rock. bom ter essas pessoas meio que verdade. por perto, assim, né, da gente, ter os ídolos por perto, né, pra você se apoiar em alguma coisa. Você, tipo, eu escutava muitas músicas, lembro de muitas situações na minha vida, algumas músicas em específico, que eu falo, cara, se não existisse essa música, seria outra, mas essa encaixa perfeitamente, sabe? Pra essas situações, então é muito bom ter um artista que você possa contar a mesma história, assim, é muito bom. Realmente, vamos aproveitar. Já que vocês falaram de Dave, vocês estão falando muito de Dave Grohl, cara. Vocês conseguem rolar uma hero aí que vocês tinham Será? comentado? Eu acho... Deixa eu ver. Essa a gente não ensaiou, mas não? a gente pode tentar. É. Será? Ao Faz- vivaço? Podemos tentar. Vamos Não tentar. precisa, só um trechinho, só o um refrão. trechinho. Aí vocês já podem Eu vou pegar já a letra emendar aqui pra ficar o perfeito. que vocês já ensaiaram já. Tá bom. É tipo espontâneo, sabe? Espontâneo? Uma hero, Ok. pausa. Logo após, nós vamos falar, já que a gente falou muito de Paramore, assim, da cantora, nós vamos falar agora, depois das músicas, os bastidores, o que
que eles aprontam aí antes de entrar nos palcos, o que aconteceu realmente. Depois das músicas aí, a gente vai falar sobre os bastidores. Exatamente. E as perguntinhas também, né? Mas você está, Perguntinhas bem mas legais. você está certa disso? Quando nós colocamos na nossa stories Mas lá, duro? legal. Mas tem certeza? Não vem polêmica, pelo amor de Deus. Gente de polêmica já basta ele. Vamos mandar um trechinho. Vamos ver se dá certo. To alarm me now, talk about you. Volta. To alarm me now, talk about. Take your pictures down, shake it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero, watching as he goes. There goes my hero, ordinary. Só um trechinho, só pra... Hoje eu durmo feliz. Agora vocês pode emendar uma que vocês já ensaiaram. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco. Não sei fazer, gente, vou embora. Vamos essa daqui? Vamos. Quem sabe canta. When I was younger as young, my daddy cried, cursed at the wind. Broke his nose, hearted I watched, see treachery in single leg. Mama must know that she would never let herself forget. How was it day that I promised never sing of love if it does not exist? But darling, and you, the only exception. You are the only exception. You are only exception. You are the exception. I'm on my way to believe in. Oh, and I'm on my way to believe in. Aê! Lindo demais. Bom, eu vou com duas perguntinhas aqui. Eu escolhi, né? Eu fiz um stories, né? Para os nossos convidados. Né? Já veio preparada? Já veio E preparada. aí, das perguntas, né, que vieram para mim, eu escolhi duas, tá? Tá. É, porque o tempo é Oba. curtinho, então. Não, mas Bom, a primeira pergunta vem da Camila Caroline. Camila, um grande beijo. Ela tá sempre ligadinha aqui nos nossos conteúdos aqui do Mundão Cast. Ela perguntou o seguinte, ela pediu perguntar pra banda. Olha, Qual foi o momento mais difícil que vocês já enfrentaram como banda? Vixe, Maria. olha só, interessante. Assim, eu diria que ter uma banda, seja cover ou autoral, demanda sempre muito esforço, né? Porque a gente tem que reunir as pessoas, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, é sempre um esforço, mas é um esforço gratificante, né? A gente a gente gosta de fazer essas coisas, gosta de correr atrás, falar com casas, tentar se encaixar em shows. A gente tem as dificuldades de
de estar independente na cena e estar procurando por conta própria lugares para tocar É complicadinho. e ir atrás e fazer as Porque- nossas próprias coisas. Porque também, sendo uma banda cover, é meio difícil, né? Tipo, tem muitas bandas cover de Paramore, né? Muitas bandas, outras bandas cover de outras Sim, bandas, sim. né? Então, é um nicho onde é muito movimentado de muitas coisas, né? Então, a gente toca mais pra galera que a gente conhece já, né? Pra eventos que a gente já conhece os integrantes do evento e tudo mais. Então, pra a gente ser independente totalmente, é meio difícil a gente chegar, oferecer nosso trabalho pra casa. Às vezes, a casa já tem uma banda fechada, né? Pra continuar lá com eles. Então, às vezes, acaba não rolando, mas também faz parte. A gente não vai julgar também. Mas se quiser contratar a gente tá aceitando. Maravilha. Isso aí. Bom, a segunda pergunta foi do Jeff Strider. Olha aqui, ó, nosso host aqui, né, de sobrenatural, terror, emo. locutor. A menina, ele tá sempre ligado aí nos conteúdos também, né, nosso parceiro. Bom, ele fez a seguinte pergunta pra banda. Você já cantou alguma composição autoral em um dos seus shows? Então, a gente ainda não produziu nada autoral, mas temos planos futuramente. Só que a gente não sabe se a gente vai tocar em algum show, assim, do Paramore, colocar alguma autoral nossa. Estamos programando ainda, né? É muita demanda, né? Fazer um autoral demanda muito tempo, mais do que só você ensaiar a música que já está pronta ali, né? Então, é mais complicado. A gente tem essa vontade, a gente tem umas composições lá escondidas, umas letras, coisinha coisas que ali. estão se formando, assim. A gente tem muita vontade de fazer coisas autorais e mostrar, né? Fazer música no geral, usar essas inspirações de Paramore e outras bandas que a gente gosta para fazer nossas próprias músicas, mas o Paramore agora, a gente está muito focado em fazer a nossa banda de cover de Paramore ser muito conhecida e tocar em vários lugares. A gente tenta ser o mais parecido possível, né, com a banda em si. Então, a gente tem que estudar muito essa questão da banda. Tipo, presença de palco, timbre, como que a Hayley canta, como que a galera se porta no palco. A gente tenta trazer tudo isso pro show, né? Então, demanda também um estudo muito grande, como um estudo de autoral. Então, a gente acaba dando uma preferência para isso agora, porque a gente faz pouquíssimo tempo que a gente tá ativa. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano ainda. Sério? Vai fazer um ano que a gente tá na Já ativa. inaugurou um podcast aqui com a gente, velho. Que legal. Legal. Vai fazer um ano, eu acho que agora em agosto? Por aí. Agosto, né? Nessa formação aí, com a gente... Com a formação firmada aí da No Friend. E aí, a gente, como a gente tá começando agora a impulsionar tudo, então a gente quer trazer uma coisa boa, né? Um abraço pra Bia, pro um abraço Japa e pra pro nossa Mike também, que é o galera. resto da banda aí, ó. Bia, Japa Aí, e galera. Mike, é isso? É isso aí. Isso. Um abraço pra vocês, hein? Um abraço. A galerinha da No Friend aí. Inclusive, pega um adesivinho ali, por favor. A gente quer dar uma questão com adesivo. Essa é uma tatuagem da Hayley Williams, inclusive. É verdade, isso é uma curiosidade legal. Já colei já no meu celular. Ó. Dá pra colocar aqui, ó lá. Lindo. O pessoal vê que a logo da banda é uma gilete, Todo mundo fica, por Por que que vocês que ficam... uma gilete? O Que que vocês gilete estão tem a ver com fazendo na Paramore, vida de né? vocês? mas aí a história é que a Hayley, lá no começo do Paramore, tava fazendo muita turnê, não conseguia nem, não tinha tempo... Gente, nem- questões femininas. não, Tem não- depilação Não tinha nem aqui. tempo pra depilar as pernas. Aí ela fez uma tatuagem de uma gilete na perna, escrito Shave Me, Save Me, né? Aham. E aí a gente, sabendo que é uma coisa muito específica de uma tatuagem específica da Hayley, pensamos, cara, vamos colocar isso aí, ninguém vai entender nada. Ninguém Mas vai ser uma boa entender, história todo pra mundo vai... Uma boa história pra contar num Exato. podcast. Exatamente, exatamente. Então é por isso que é uma gilete, pessoal. Faz- Não tem é, motivo. não é comercial, tá? De lâmina de barbear. Não, É uma- contexto. Mas se quiser contratar, né, fazer um patrocínio, estamos dentro. Patrocina nós. O Paramore, assim, às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto muito pra Rita, porque a Rita é uma emo nata. As pessoas falam que eu sou emo, mas eu não é que eu gosto muito Ele é desse um emo circuito. Ah, Eu fico transitando, né? Então, legal. eu não sei exatamente o conceito. Dizem que há diferença entre o gótico e o emo,
mas às vezes fica muito perceptível nas roupas, né? E maquiagem para as mulheres, né? Todo esse Sim. procedimento. Às vezes, a música em si, como agora o rock ele tem muito subgênero, muita coisa, hoje não é tanto assim, mas antigamente tinha aquele preconceito, né? Sim. Os góticos tinham com os Sim. outros assim e tal. Como é que pra música, assim, Paramore é uma banda emo, certo? Sim. É uma sim. banda emo. O que vocês definem, assim, emo é aquela mais músicas emocionais, né? Pra galera entender, quem não conhece. É aquelas músicas que falam de sentimento, Exato. isso que se define o emo? É Sim. esse o processo? Sim, o estilo. Sim. Além do Entendi. estilo, também a música, né? Que muito de Às cunho vezes também chorar emocional. no banho. Né? Mas muito voltada para sentimento, né? Então, as músicas, elas têm que ter esse conteúdo, né? Além da música, a letra também, né? São pontos marcantes, tá? O Glória não chega a ser uma banda emo. Ela foi abraçada pela banda emo, só que eu vejo o Glória Sim. como mais uma pegada diferente, né? Sim, mas se você observar as letras do Glória... Ah, mas tem umas porradas lá. Ah, sim. Mas se você pegar alguns emos aí mais hardcorezão, assim, Sim. tem umas letras bem Bem doídas, assim, doída. bem assim, você senta Tem e bandas- chora muito. Tem bandas mais assim, né? É. De cunho bem emocional, de Sim. sofrimento. Assim, não é só sofrimento, tá, gente? Também fala de amor, É, fala também exato. de algumas causas também. O emo tem essa questão de causas. Sim. Não só voltado pro coração, só pro sofrimento, como muitos desenham, né? Então, Tem importante muita dizer gente que isso. fala que eu sofri preconceito pra caramba na época da minha adolescência, né? Eu era a única emo da escola, a única franjão e cabelo colorido. Ah, mentira. E tem muita gente que falava, nossa, você é sofrida. Você tem cara de sofrida, porque você só chora, só escuta essas músicas pra chorar, e é uma coisa muito depressiva. Mas, tipo, não é só isso. Tem uma história também por trás de toda a questão emo, né? Toda a cena emo em si. Tem a questão de, tipo, é um nicho onde agora tá crescendo tudo de novo, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, sim. Tá voltando tudo. Voltando. E é onde a gente se encontra pra debater sobre os assuntos, falar das bandas que a gente gosta e tudo mais. Então, as letras que tocam, qual é a letra que você mais gosta, né? Eu me identifico, né, de tal banda. Então, isso é muito mais do que ou só uma vestimenta ou só um estilo ali, um nicho dentro do rock ali, né? Exatamente. É que a Rita fala que eu sou muito mestre pelos dois porque eu gosto de Evo 84, É muito gosto bom, de NX0 pra caramba. legal. Inclusive, fui no show, na turnê que eles fizeram, né? Aqui no estádio do Palmeiras. Eu não tenho que falar Palmeiras, né? Então, não, por isso que você é emo gótico, né? Então, você tá Glória, sempre então nas essas bandas, coisas. Então, eu acho muito né? interessante Sabe. esse movimento, assim. Mas, bom, antes de terminar, cara, passa muito rápido, né? Passa, rápido. tanto assunto, tanta coisa, né? nossa. Pra gente conversar. Me conta aqui, vocês tiveram alguma experiência no palco? Tipo assim, vocês começaram oficialmente há pouco tempo, né? Como vocês formaram agora. Mas já teve aquela galera acabou o show, a galera foi procurar vocês, pô, vocês fizeram muito parecido, tal. Tiveram uma história, claro que teve pessoas que se emocionaram, né? Sim. Já teve alguns relatos, assim, que vocês têm na cabeça, que de alguma situação que teve? Temos vários, né? Verdade. Todos os shows praticamente que a gente faz aí é uma história, O né? pessoal elogia muito, fala que gostou muito, que é a mesma energia do show do Paramore que eu fui lá em 2013, foi muito legal reviver, e a gente tem umas músicas que chave ali, que são mais tranquilas, a gente gosta de fazer todo mundo sentar no chão, assim, toda uma no coreografia. show. Que legal. A gente faz umas brincadeiras assim, dá umas músicas mais calmas que o pessoal gosta muito, já tem um apego emocional, é por isso que choram. Tem as músicas mais marcantes também do Paramore, que inclusive também, além de ser uma das minhas músicas favoritas, né? Tem muita gente que... Eu comecei a tocar ela agora, mas assim, me arrependo um pouco. É uma das músicas mais difíceis do Paramore, que a Hayley canta, que é All I Wanted. E, tipo, muita gente pede isso, então toda vez que... Se a gente vai tocar, a galera já entra num estado emocional muito crítico ali. A galera vai, meu Deus! Essa música, ela coloca régua, assim, nas bandas, tipo, é um cover de Paramore...
o cover é bom se tocar All I Wanted e segurar, porque ela tem umas notas muito agudas ali Nossa, pra vocalista. assim, é uma coisa assim que Mas o pessoal gosta muito também. não sei o que a Hayley quis fazer naquele momento que ela tava gravando, né? Ela tava com uma dor de barriga, certeza. Até elas devem ter se arrependido de fazer Nossa, tão alto, porque é demais. difícil até Não, pra e ela. tanto que ela mesma, ela não tocou essa música ao vivo por muito tempo. Ela começou a tocar agora, esses últimos anos, em 2022, 23 pra cá. Porque é uma música muito difícil de ser cantada. Tanto que eu nem toco, às vezes, com a galera. Eu falo, não dá, gente. Mas segura a É barra muito- assim, manda muito bem. Ai, Eu tento, eu tento. De tatuagem, inclusive, eu tenho no braço aqui, não sei se dá pra mostrar aqui rapidinho. Uhum. Foi a tatuagem que eu fiz uma semana antes do show. Sim. Falando fora do microfone. Tatuagem que eu fiz uma semana antes do show que eu fui. Tem até a data e a Olha, que letra. legal. All I Que Wanted. legal. Eu montei essa arte com uma foto dela. Sim. E eu fiz, tipo, eu falei, vou fazer a tatuagem, foda-se, eu vou pro show. Vou marcar a minha pele, sim. E aconteceu também, não só com a plateia, né? Que a plateia chora e vem falar com a gente, né? Depois do show e tudo mais, mas aconteceu uma... Nossa, eu fiz uma brincadeirinha no palco que a gente tava Ai. tocando, a All I Wanted é a música favorita da Nath, inclusive essa que a gente tava falando, né? E a gente tava junto e tudo mais lá, mas eu quis fazer uma Ele surpresa. quis me matar do coração, gente. No meio Ele da tava música- nervoso. No meio dessa música, a gente tem uma pausa na música, antes dela começar a cantar de novo. Larguei a guitarra, peguei o microfone, comecei a me declarar pra ela na frente do palco, na frente de Eu todo mundo. quase tive um treco. E De- ele tava nervoso eu tava. a noite inteira. Eu falei, o Tava. que eu fiz? Fala pra mim. E aí, na frente de todo mundo lá, todo mundo sem entender nada, mas aí eu comecei a me declarar, falar, pedir ela em namoro no palco, no meio da música. Aí eu não consegui cantar mais, né? Falei, Deixa que no... E aí, né, Vai e aí eu. nessa, todo mundo ficou muito feliz pela gente, e ficou marcado ali, todo mundo, nossa, eu vi vocês no pedido de namoro em cima do que palco, legal. na frente de todo mundo. Então a gente tem histórias, assim, muito boas Sim, do Paramore aí. Legal. Que lindo. Gente, quero aproveitar, tá encerrando. Sim. Mas eu gostei Gente. muito. Obrigado, Brunão. Obrigado. Prazer ter vocês Obrigada. aqui. Obrigada. Venham mais Prazer vezes, enorme. porque Com vamos fazer uma certeza. parte 2 aí pra gente Sim. trocar uma Vamos, ideia. Pra gente conversar. É. Sim. A gente tem um assunto muito legal, muito bom bater papo com vocês. Obrigada. Desejo sucesso para vocês. Obrigada, Quando tiver pra algum vocês evento, também. obrigado. Com Quando tiver algum certeza. evento aqui em São Paulo, meu, agora já conhece nosso direct, chama a gente, pô, a gente vai Bora, prestigiar. bora. Vai ser um prazer mesmo acompanhar Legal vocês. demais. Acompanhar vocês, ver todo o processo também. Vai ser realmente um prazer mesmo acompanhar, né, Ritinha? Com certeza. É. Com certeza. Ficamos São felizes. maravilhosos. Parabéns. Vocês querem deixar algum recado? Isso. Bom, a redes gente sociais. tá com a agenda aberta aí pra quem quiser contratar a gente. Contratem o nosso show, inclusive. E temos uma data, é dia 5 de setembro, né? 5 de setembro. 5 de setembro, só que lá em Poá, no AN Rock Bar, né? Isso aí. Então, tipo assim, é um pouquinho longe daqui da capital, mas vale a pena. É um showzão, vai ser num lugar legal, bem top, assim. Então, quem quiser comparecer, olha lá com a eu gente. E, Vamos. e sigam a No Friend Paramore também, @NoFriendParamore. Que por lá a gente passa todas as novidades, a gente tá postando nossas fotos, vídeos, a gente faz uns memes lá de vez em quando. E a gente tá alimentando muito lá, estamos curtindo muito a interação que a gente tá tendo com a galera. É, Só fã de Paramore por lá. é A equipe loucura. convida todo mundo lá. Fã de Paramore é tudo maluco, gente. Tudo doido. E eu me chamo Nath, ou Natasha. Meu Instagram é Nath Valdoski. É meio difícil, mas é como se escreve, só que com K, como se fala com K no final. Vamos lá. Só nome difícil, né? E o meu é @BrunoAngeler, pra gente trocar uma ideia. Só nome esquisito. É isso aí. Obrigado de novo, pessoal. Nós agradecemos. E aí, Ritinha, quais as suas considerações finais? Tô muito feliz, assim, né, por trazer mais uma banda aqui pra nós, a gente conhecer um pouco mais, né, trazer aí um cover pro nosso público e claro que a gente vai trazer muito mais, ficam ligadinhos aqui no Mundão Cast Cover, porque olha, vai vir muita coisa boa por aí ainda, hein? É isso aí, gente. Então, aproveitando, vou deixar o link aí na descrição do Instagram da banda, da galera aí, de todo mundo aqui, para você seguir e acompanhar o trabalho deles, tá bom? Nós ficamos por aqui. Fique ligadinho, tá? Que
esse podcast já vai... Ó, quando você vê aqui, comente, já interage, já manda pro seu amigo aí que gosta de Paramore, já faça indicação também de bandas que vocês querem que nós entrevistamos aqui. E tá sendo uma experiência maravilhosa trazer vocês, trazer, sabe, a Muito galera do bom. cover, cara. É lindo isso, sabe? Então trazer um pouco mais, porque não é exatamente você chegar a fazer o show, tem todo o backstage, tem todo o preparo, Tem toda uma tem toda a história. experiência, né? Então é isso aí. Então vamos ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos na próxima e até mais. Valeu!